expressão que o senhor Alexandre de Moraes... Bom, gente, ontem nós tivemos aí as manifestações convocadas pelo presidente da República, e o tema principal destas manifestações, você viu, eles tratavam de liberdade. Então, e eu quero que você assista comigo o que foi dia 7 de setembro, o comício lá na Avenida Paulista, né, o principal momento foi na Avenida Paulista, quando o Silas Malafaia, que é uma pessoa ligada ao Bolsonaro, pegou o microfone e fez a fala antes do presidente. Então, assista comigo aqui o Silas Malafaia. Alexandre de Moraes está impedindo alguns? Escuta essa! Ele está impedindo alguns da liberdade de expressão. Então, ele centrou a força dele toda em cima da liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E eu sei que o Silas Malafaia não é burro, o Silas Malafaia sabe o que é liberdade de expressão, sabe como está escrito na Constituição Federal, sabe que o ministro Alexandre de Moraes e o STF são garantidores da liberdade de expressão. E por que eles, mesmo sabendo disso, eles insuflam as pessoas com esse discurso que você vai ouvir novamente aqui comigo? A liberdade de expressão que o senhor Alexandre de Moraes está impedindo alguns? Escuta essa! Ele está impedindo alguns da liberdade de expressão, mas ele está privado da liberdade pessoal. Ele não pode mais andar nas ruas. Ele não tem como se locomover, típico de um ditador. E eu termino a minha palavra dizendo o seguinte: anota aí, não me pergunte quando e não me pergunte como. Deus vai derrubar essa gente. E aí ele começa a ameaçar aí o ministro, porque quando ele fala para aquela multidão que o ministro não pode andar na rua, isso significa dizer que aquele povo lá, insuflado por ele, toda vez que encontrar o ministro no aeroporto, nas ruas de São Paulo, em qualquer outro lugar, e o ministro é de São Paulo, né, ele vai ser atacado por aquela gente que está dominada por esse discurso de ódio, esse discurso mentiroso, né? Então... Ele não tem como se locomover, típico de um ditador. E aí, quando termina esse discurso dele, o Silas Malafaia, que se diz líder religioso, ele vai, então, conclamar Deus como o fiador desse movimento que ele está fazendo, né? Então, você vai ouvir agora ele conclamando Deus aí. Não me pergunte quando e não me pergunte como. Deus vai derrubar essa gente. Então, eles usam o nome de Deus. Deus vai chegar e vai vingar com a justiça divina. Isso é um absurdo muito grande, porque, olha, como é que funciona o nosso direito? Eu sou advogado, eu quero com responsabilidade dizer para vocês. Nós temos no topo do ordenamento jurídico a Constituição. Então, se você tiver uma Constituição na sua casa, sua, do seu filho, de alguém, procure o artigo 5º da Constituição. Lá está garantidas as liberdades. Todas as liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de culto religioso, liberdade de produção científica, cultural. Tudo está garantido lá no artigo 5º da Constituição. E não é o ministro Alexandre de Moraes, não é o STF, não é ninguém que vai revogar aquele artigo 5º, porque aquilo é sagrado, é como se fosse a coisa mais importante feita no ordenamento jurídico nacional. Então, mas todo direito corresponde a um dever, é uma obrigação. A pessoa não pode usar o direito de liberdade como se fosse algo assim total e absoluto. Então, toda vez que você usa o direito de liberdade para cometer outros crimes, você tem que sofrer as consequências. Então, por exemplo, você não pode acusar alguém de um crime sem prova, você não pode chamar alguém, como fazem nas redes sociais, a pessoa vai lá no Facebook do outro e diz: vocês são um bando de ladrões. Isso chama-se denunciação caluniosa, é um crime. Então, a tua liberdade de expressão encerra ali quando você abusa da liberdade. E aí, o que é que acontece? Quem é que vai dizer, quem vai proteger a pessoa
desse abuso do uso da liberdade? É exatamente o STF. Então, tirar o STF do jogo, tentar coagir o ministro, tentar expor o ministro ao constrangimento público, é exatamente fazer com que o ministro se acovarde, o STF se acovarde e pare de proteger as liberdades das pessoas. Então, eu só quero deixar isso aqui para você assistir mais uma vez aí o nosso Malafaia. Está impedindo alguns? Escuta essa. Ele está impedindo alguns da liberdade de expressão, mas ele está privado da liberdade pessoal. Ele não pode mais andar nas ruas. Ele não tem como se locomover. Típico de um ditador. E eu termino a minha palavra dizendo o seguinte: anota aí. Não me pergunte quando e não me pergunte como. Deus vai derrubar essa gente. A liberdade. Então, gente, olha, você assistiu, esse foi lá ontem, lá na frente do presidente da República, o senhor Malafaia fazendo esse discurso, que é um discurso terrorista, um discurso de dizer para as pessoas que estavam ali, que são fiéis, que acreditam, que chamam o presidente de mito, dizer o seguinte: toda vez que você encontrar o ministro Alexandre de Moraes na rua, você tem o direito de constrangê-lo, de impedir o ir e vir do ministro, de tolher a liberdade do ministro. Então, isso não é um uso inadequado do direito, você está ultrapassando o direito. E quando ele diz assim, alguns estão perdendo a liberdade, alguns que cometeram crimes, não é aquela multidão que está ali na rua que nunca vai ter um processo que chegue ao STF. Só chega ao STF o processo nos últimos casos. Então, temer ao STF é um temor de quem está violando a Constituição, que tem poder para violar a Constituição, não é qualquer cidadão que viola a Constituição. Então, eu queria deixar bem enfatizado isso para você observar que nem tudo é como eles dizem, e eles mentem, mesmo sabendo a verdade, que eles não são burros, eles mentem para manipular a população em favor das suas causas pessoais.